mentes. Pai, eu repreendo agora o devorador, Senhor, o devorador de palavras que tapa os ouvidos dos seus filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, abra os ouvidos deles, Senhor. Abra o coração deles para que eles possam ouvir aquilo que o Senhor deseja. Hoje é noite de conserto, Deus. Hoje é noite de reestruturação. Pai, que em nome de Jesus, o seu filho poderosamente. Amém. Boa noite, igreja. Você está aí? Você está feliz? Você está feliz? Deixa eu desligar isso aqui. Mais uma vez, boa noite. Estamos no mês da juventude e o tema desse mês é saudáveis. E o Senhor, Ele me deu uma mensagem, como a Amanda falou aqui, que bateu muito em mim primeiro, me machucou bastante. E quando eu estava ali adorando ao Senhor, Ele falou para mim: Pedro, eu quero que você seja simples hoje, simples e objetivo. Porque o que Deus quer fazer hoje é urgência com algumas pessoas. Então eu queria ler o versículo tema desse mês, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos ler? Que o próprio Deus de paz os santifique por completo, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá para 1 Reis, capítulo 19. Uma história bem conhecida do profeta Elias. Eu estou muito bonito nessa foto, meu Deus. Vamos ler. Ora, Acabe contou a Jezabel. Quem? Jezabel, guarda esse nome, que esse nome é importante. Tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora. Amanhã a esta hora é o quê? Amanhã a esta hora é 24 horas, confere? Ou seja, Jezabel está falando para ele: você tem um dia para fazer o que eu tenho que fazer, senão eu vou te matar. Que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, juntou à sua cabeceira, havia um pão assado sob brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui Elias? Eu vou ler esse versículo de novo. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Estenda sua mão para mim.
abençoa a minha vida. Fala assim: Senhor Jesus. Não, assim você não quer me abençoar a minha vida, não. Vamos lá. Senhor Jesus. Ele é teu filho. Ele é o mensageiro dessa noite. Mas a mensagem é tua. Então, Jesus, aguça os nossos ouvidos. Aguça a nossa sensibilidade. Para entender o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você vai virar para essa pessoa linda que está do seu lado. Você vai dizer assim para ela: eu orei a semana toda para sentar do seu lado. Agora você vai profetizar sobre a vida dela e vai falar assim: não é o fim. O baixista já se estabeleceu ali. Ah, se o baterista estivesse no culto. Vou precisar de vocês hoje. Olhe para cá. Existe um cansaço que ninguém percebe, que é um cansaço que está no ambiente religioso, que é aquele cansaço que você não pode demonstrar que você está fraco, aquele cansaço que você não pode admitir que está em dúvida, que está abatido com alguma coisa, e você começa a performar, você começa a levantar as suas mãos com a mente confusa, com o coração adoecido, você começa a sorrir, mas a sua mente está em guerra. Você começa a falar: está tudo bem, mas você sabe que não está tudo bem. E existe uma mentira sutil que está adoecendo as pessoas, que é que Deus ama a nossa versão organizada. Só que o Evangelho ele vai dizer ao contrário. Jesus, ele nos ama, ele se achega a nós quando a gente está juntando nossos pedaços, quando a gente está quebrado. E hoje o Senhor, ele quer entrar em alguns quartos escuros. Hoje o Senhor, ele quer entrar no quartinho da bagunça. Hoje o Senhor, ele quer te curar daquilo que só você e o Senhor sabe. Daquilo que você não conta para ninguém. Daquilo que você não compartilha com ninguém. Por que eu estou falando isso? Eu já vou entrar no texto, não pequem. Mas Elias, ele ora a Deus e pede a morte. Ele fala: Senhor, eu quero morrer. E Jesus entrega descanso para ele. Elias, você não precisa de morrer, você precisa de descanso. Porque descansar também é avanço. Elias pede morte e Deus entrega sono para ele. Depois um anjo vai lá e fala: Elias, tem água nas jarras e pão sobre as brasas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que faz pão? Alguém aqui sabe como é que faz pão? O que precisa para fazer pão? O pastor era padeiro. O que precisa, pastor, para fazer pão? Farinha, fermento, água, sal, mais o quê? Ovos? Está falando, não sei, mas está falando. Mas essa é a sua maneira de fazer pão. É por isso que você tem que dormir, porque você é acordado, você dá opinião demais. Então hoje o Senhor está falando para você: ei filho, descansa. Porque você acordar, você está falando demais. E a gente se acostumou a ser crente. A gente se acostumou com algumas coisas. E quando a gente entra nesse lugar, que é perigoso, a gente para de ser dependente de Deus. E começa a se mover pela nossa habilidade, pelo aquilo que a gente sabe fazer.
E eu tenho medo, pastor. No meu espírito e coletivo como igreja, é a gente virar profissional da fé. É a gente se mover pelo aquilo que a gente sabe fazer. Não, eu já sei cantar, eu não vou ensaiar. Eu já sei pregar, eu não preciso buscar. Eu sei a música que pega a igreja, eu sei a oração que faz o irmão dar glória a Deus, então eu não preciso orar, não preciso buscar. Então muitas das vezes a gente vira profissional daquilo que a gente é bom. Só que aí, evangelista Luciana, o nosso Senhor Jesus nos leva para um lugar chamado processo. E Ele vai nos levar para um lugar que a gente sabe fazer, mas não vai ser da nossa forma. Eu já vou entrar no texto, mas lembra de Pedro? Pedro era um dos melhores pescadores da época. A rede era boa, o barco era bom, Pedro era bom. Mas naquela noite ele não pescou nada. E muitas das vezes o Senhor vai fazer isso com você, vai frustrar você naquilo que você é bom, para você voltar a ser dependente dEle. Por que eu estou falando isso tudo? A gente não está em setembro, mas setembro tem a campanha do Setembro Amarelo. E eu fui pesquisar como essa campanha ela aconteceu. Um jovem americano, ele gostava muito de carros. E ele compra um Mustang amarelo. Só que ele tinha muitas crises. Tinha depressão, tinha ansiedade. E aquele jovem, um dia, ele decide se matar dentro do seu Mustang amarelo. Os seus pais, a família, os amigos se mobilizaram e criaram essa campanha Setembro Amarelo. E a nossa geração é a geração mais doente emocional que existe. É a geração mais depressiva e mais ansiosa que existe. Na América Latina, o Brasil só perde para a Venezuela. No ranking do mundo, o Brasil está em 8º lugar. É claro que isso não é divulgado, isso não é falado. Mas hoje aqui existe 2 tipos de pessoas. Aqueles que o Senhor trouxe aqui e precisam de ajuda. E hoje vão sair das suas cavernas. E aquelas pessoas que estão tão bem, que hoje receberão o chamado de Deus para ser agentes, resgatadores de homens e mulheres em cavernas. Então hoje eu estou lidando com esses 2 tipos de pessoas. Porque o meu Deus, Ele continua sendo especialista em criar, transformar problemas em milagres. Transformar finais em novos começos. E deixa eu te dizer algo que parece clichê, mas como eu tenho falado, a gente se acostumou com algumas coisas. Você não precisa tirar a sua vida, porque Jesus já fez isso por você. Eu vou repetir. Você que chegou aqui doente emocional, doente na alma, e chegou aqui pensando em tirar a sua vida, você não precisa tirar a sua vida, porque Jesus já fez isso por você. E Ele fez isso para te dar vida, e vida em abundância. Ele fala assim: eu vim para que tenham vida. Ele poderia parar aqui, mas Ele vai qualificar. Ele fala: eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Então, em nome de Jesus, eu declaro vida sobre você. Eu declaro vida sobre a sua casa. Eu declaro vida sobre o seu trabalho. Eu declaro vida sobre a sua família. Eu declaro vida sobre os seus sentimentos. Eu declaro vida sobre o seu trabalho. Eu declaro vida sobre o seu casamento. Eu declaro vida sobre o seu relacionamento. Vida de Deus. Eu declaro vida saudável sobre você.
Você está aí? A Bíblia, ela fala de homens e mulheres que tiveram dia maus. Tem um livro que eu não li ainda, mas só o título do livro ele é bem impactante, que fala que o cansaço dos bons. Os bons também se cansam. Os grandes também se cansam. E o que eu gosto na Bíblia é que ela fala dos heróis da fé, ela nos mostra a galeria dos heróis da fé, fala que eles realizaram milagres, prodígios, mas elas não escondem as limitações, fraquezas e pecados de nenhum deles. E o mundo, eu costumo dizer que o mundo nos ensinou a cuidar do nosso corpo. Quem é que corre? Cadê os atletas aqui da casa do Senhor? Ih, não tem atleta aqui não. Tem alguém que corre aqui, gente? Alguém corre? Faz algum esporte? Nós estamos falando sobre tema saudável. E assim diz o Senhor para você nessa noite. Já era para ter começado a academia, a correr, a se mexer. Eu sinto Jesus aqui nessa noite, aleluia. Então o mundo, ele nos ensinou a cuidar do nosso corpo. Faz uma academia, corre, faz um futebol, faz um futebol, isso e aquilo, bebe água. A igreja nos ensinou a cuidar do nosso espírito. Ora, busca, tem que ter intimidade com o Senhor, tem que ler a palavra, participe de um grupo de reação, vá no encontro com Deus, vá no reencontro. Mas a pergunta é, quem nos ensinou a cuidar da nossa alma? E talvez seja por isso que nós somos a geração mais depressiva e mais ansiosa. E a igreja, por muito tempo, os religiosos preferiam tratar depressão como algo espiritual. Não, olha lá, parou de vir para o culto, parou de ir para o grupo de reação, está com depressão. Parou de orar, parou de buscar, está com depressão. E deixa eu dizer algo para você. Depressão, ansiedade, seja qual for a doença emocional, não é frescura. E se você não teve, nunca passou por isso, não abre a boca para falar besteira. Porque não é frescura. E também não é o que, Pedro? Também não é falta de Deus. Quem nunca ouviu aqui, que o remédio para a depressão é subir monte e descer monte? Só que a igreja, não estou falando só da nossa igreja, mas a igreja no geral, preferiu apontar, é demônio, sai, do que oferecer ajuda, do que abrir os braços e oferecer ajuda. Porque é muito mais fácil espiritualizar decisões do que assumir responsabilidade. Eu vou de novo porque o Senhor está falando com alguém aqui. É muito mais fácil espiritualizar decisões do que assumir responsabilidade. Então, depressão e ansiedade não é frescura. O que a gente precisa ter? Empatia. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, eu estou aqui. Não, dessa forma ele não vai acreditar não. Fala assim, irmão, eu estou aqui. E o que você precisar, conta comigo. Tem um texto na Bíblia que eu gosto bastante. Que ele fala assim para as pessoas que estão cansadas, que estão doentes, que estão precisando de ajudas, que estão correndo, fazendo, e não param para descansar. O Senhor fala assim, vinde a mim todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
lhes darei descanso. Mas não é qualquer descanso. Percebe que o Senhor fala assim: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos enviarei, e lhe darei descanso e refrigério para a sua alma. Ele não fala para o seu corpo. Porque corpo, uma viagem você descansa, um resort você descansa. Ele não fala para o seu espírito, porque o espírito não precisa descansar, o espírito precisa nascer de novo. Ele fala: darei descanso para a sua alma. Sem dúvidas nenhuma, o Senhor foi o maior psicólogo que já existiu na face da terra. A Bíblia diz que Deus permite a ferida. Ele não vai usar alguém para te ferir, Ele mesmo fere. Deus governa até aquilo que te fere. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Olhe para mim. Tem certas estações na sua vida que o choro, ele não é opcional, é uma ordem. Chore. Alguém entendeu ali atrás? Tem estações na sua vida que chorar não é opcional, é uma ordem do Senhor, então chore. Você precisa entender que não precisa ser forte, você precisa ser fraco no lugar certo. Existe leveza no lugar seguro. Quando o pai ele quer proteger o filho, o que o pai faz? Coloca atrás dele. É isso que o Senhor está fazendo com você hoje. Filho, eu estou te protegendo. Eu estou te colocando atrás de mim, porque atrás de mim eu posso te proteger. Você sozinho você não consegue. Você sozinho você vai acabar se ferindo, você vai acabar se machucando. Mas vem para trás de mim porque eu vou te proteger. E ninguém vai te machucar. Tem uma música, Luciana, que eu queria saber cantar. Mas eu não sei se a igreja conhece. Que ela fala assim: ainda que Jesus eu tenha que chorar. Não sei a letra não. Estará, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal de que estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Se eu fosse você, eu já estava dando glória a Deus, eu já estava no aleluia. Existe um lugar certo para você sofrer. Eu sei que a gente costuma, quando está sofrendo, quando está angustiado com alguma coisa, procurar nossos melhores amigos, alguém da nossa família, e começar a desabafar. Isso é bom, você ter pessoas para isso. Mas existe alguém também que se importa com você. Existe alguém também que quer ouvir você falar das suas feridas, você pedir socorro. Porque não adianta você chegar aqui, colocar uma máscara e dizer que está tudo bem, chegar na sua casa, só você sabe o que você está passando. Pede socorro, pede ajuda. Não para mim, mas para aquele que possa te salvar, aquele que possa aliviar a sua alma. Ele já te viu.
Sabe o que escandaliza a gente? É que quando a gente começa a buscar o Senhor, falar com Ele, Senhor, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando disso. A gente acha que às vezes o Senhor ele vai chegar e perguntar, filho, tá tudo bem? Como é que você tá? Aí a gente se escandaliza quando o Senhor chega e fala assim, me entrega o que você tem. Às vezes a gente acha que Jesus vai chegar passando a mão na nossa cabeça, e isso vai acontecer algumas vezes, mas às vezes ele fala assim, filho, me entrega o que você tem. Falando de Pedro de novo, quando Pedro estava frustrado com a noite, que ele não conseguiu pescar nada, Jesus podia muito bem falar assim, filho, não aconteceu, né? Vamos fazer algo melhor. Não, Jesus fala por ele assim, me empresta seu barco. Pedro, enquanto eu vou pregar, você fica ali me escutando. E depois que Jesus prega, ele chega para Pedro e fala assim, me segue agora. Não era mais fácil Jesus chegar para Pedro quando Pedro estava frustrado e falar assim, filho, me segue. Não, mas Jesus prega, manda Pedro ir para a água de novo, jogar a rede do outro lado. Pedro faz a pesca que existe e fala assim, Pedro, me entrega isso aqui e me segue. Então muitas das vezes o Senhor vai chegar para você assim, filho, me entrega. E que eu acho bom também na Bíblia, estava parando para pensar esses dias, é que o grande legislador de Israel e o grande libertador de Israel, quem foi? Moisés. Orou a Deus pedindo a morte. O grande eu não sei falar essa palavra. Meu Deus. Isso aí, e libertador. Orou a Deus pedindo a morte. O grande rei de Israel, aquele homem que foi ungido 3 vezes, o homem segundo o coração de Deus, tem salmos depressivos? Coloca pra gente aí Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica. Porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas da morte me enredaram. Quem está passando depressão, quem está sofrendo de ansiedade, sabe o que é isso aqui. As angústias do Sheol vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Então eu invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Eu não sei como você chegou aqui, meu irmão, mas eu declaro que a salvação está chegando em você hoje. Você chegou fraco, a palavra do Senhor vai dizer, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a salvação de Deus está te alcançando hoje, nessa noite. Então se você está sem força, sinta-se fortalecido nessa noite, em nome de Jesus. Tem outro, Salmos 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Hoje é brisa suave. Hoje é brisa suave. Você não está entendendo, mas dentro de você já está acontecendo algumas coisas. Então fica tranquilo. E firmou-me em um lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca. Pôs um novo cântico na minha boca. Pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Pasmem.
o grande libertador, não vou falar outra palavra, o grande libertador Moisés orou, pediu a morte ao Senhor. O grande rei de Israel orou, pedindo a morte ao Senhor. Tem salmos depressivos. O grande profeta de Israel. O texto que lemos de 1 Reis 19, qualquer psicólogo ou psiquiatra que analisar clinicamente, não demora muito tempo para meu Deus, hoje está difícil. Espírito de palavras, está repreendido em nome de Jesus. Constatar que Elias está no clássico, típico quadro de depressão. E quem foi Elias, Pedro? Antes de eu falar disso, eu queria falar, quem aqui gosta de filme de suspense? Filme de suspense, série de suspense. Eu amo filme de suspense. Aqueles filmes que começa, aquelas séries que começa de uma forma, você começa a acusar um, começa a acusar outro, e no final era totalmente diferente. Você fica assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas não era aquela mulher, não era aquele homem, do nada, era um menino. Esses dias eu vi um filme na casa do Bim da Natália, Identidade, eu não indico. Eu não indico esse filme. É um filme muito maluco. Tu acha que é um, tu acha que é outro, tu vai acusando todo mundo. No final era uma criança que estava matando todo mundo. Já falei já. Mas esses filmes de suspense são muito interessantes. Tem uns filmes que é bom ver no cinema. Você tá lá vendo o filme, aquele filme empolgante. Aí tela preta. Aí você fala, não é possível, vai terminar assim? Não. As luzes se acendem. Você dá aquela semi-demoniada, volta bolado. Aí aparece pós-crédito. Porque ainda tem mais uma cena. Ela pegou ali. Ainda tem mais uma cena. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Ainda tem mais uma cena. Olha para o pessoal do tá do seu lado. Profetiza sobre a vida dela. Engraçado. Não é para você olhar para mim não. É para você olhar para ela. Engraçado. Que muitas pessoas acham que é o fim. Mas ainda tem mais uma cena. Ainda tem mais uma cena. Então você não precisa tirar a sua vida, ainda tem mais uma cena. Você não precisa se martirizar, ainda tem mais uma cena. E foi isso que Deus foi falar para Elias. Agora, quem foi Elias? Elias foi o grande profeta de Israel. Elias tinha uma intimidade assustadora com Jesus. Elias falava e acontecia. Era uma intimidade com o Espírito Santo que inveja. Mas um recado. Escute isso. Elias não entra em depressão com tudo dando errado. Elias está no ápice do seu espiritual. Elias se esconde na caverna com tudo dando certo. Então, para você que depressão é falta de Deus, será que faltava Deus para Elias? Será que faltava Deus para Davi? Para Moisés? E um recado. Faz Elias ir para a caverna. De quem, Pedro? Jezabel. Lembra de Jezabel? E quem foi Jezabel? Os teólogos modernos, estudiosos modernos, vão dizer que Jezabel era considerada como abo de saias. Jezabel era uma feiticeira. Pensa numa mulher ruim, era Jezabel. Jezabel perseguia e matava os profetas.
Jezabel era aquela que derrubou os altares de Deus vivo e levantou altares a Baal. Ela fez uma revolução em Israel. Ela fez o povo de Israel esquecer do Deus vivo de Israel e começaram a adorar a Baal. E o espírito de Jezabel, nesse momento eu peço que os intercessores comecem a interceder pela minha vida. O espírito de Jezabel, você vai dizer para mim, mas Pedro, Jezabel morreu. Mas o espírito jezabélico atua até hoje. Mas você vai perguntar, como que aconteceu isso? Deixa eu te contar um segredo. Você vai perguntar, quem é o maluco que casa com uma mulher dessa? Deixa eu te contar um segredo. Jezabel era filha de um rei. Esse rei faz Jezabel casar com Acabe, que era filho de outro rei. Para eles terem uma boa vizinhança, para eles quererem agradar, eles fazem um acordo político. Acabe casa com Jezabel. Mas Pedro, o que isso tem a ver com a minha vida? Toma cuidado. Quando você quiser agradar a todo mundo, quiser fazer a boa vizinhança, não está se aliançando com Jezabel. Eu vim para pregar. Cuidado, quando você quiser agradar a todo mundo, você não está apertando a mão de Jezabel. Se eu dizer algo, querido, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. E talvez seja essa palavra mais difícil da nossa geração. Falar não. Aprenda a dizer não para certas pessoas. Aprenda a dizer não para certos lugares. Cuidado para não se aliançar com Jezabel. Jezabel é um espírito de intimidação. O espírito de Jezabel é um espírito de dependência emocional. Jezabel é aquele tipo de pessoa que fala assim, só está aí porque eu falei. Só está aí porque eu fiz um pix, só está aí porque eu que dei as informações. Jezabel é aquele tipo de pessoa que fala assim, quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que ela. Esse é o espírito de Jezabel, que ronda por aí até hoje. Como eu falei, Jezabel é um espírito de intimidação. Deixa eu dizer algo, intimidação não é o diabo falando que ele é forte. É o diabo tentando mostrar que você é fraco. Mas a minha Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor, o trono de Jezabel é desfeito e caído hoje. O trono de Jezabel é destruído, ele é denunciado sobre os céus hoje. Você não vai ser refém de alguém, você não vai ser dependente emocional de alguma pessoa, a não ser de Senhor Jesus Cristo. Então o espírito de Jezabel está repreendido hoje, em nome de Jesus. Trono de Jezabel, nós te denunciamos hoje, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Seja destruído, derrotado hoje. Você não tem vez nessa casa, você não tem lugar nessa vida, você não tem lugar nessa família, você não tem lugar nesse ventre, você não tem lugar nesse relacionamento, você não tem lugar nessa casa. Seja apagado e destruído em nome de Jesus. Jezabel, a vitória do povo de Cristo, a vitória da igreja. Então, em nome de Jesus, pega as suas coisas e sai. Eu queria que todos os Elias que foram paralisados e apagados se colocassem de pé nessa noite. Todos os Elias que estão na caverna, que foram apagados de alguma forma, paralisados, se colocam de pé nessa noite.
Hoje Jezabel está perdendo. Hoje o espírito de Jezabel está sendo repreendido em nome de Jesus. Então todo Elias que foi apagado, paralisado, se coloque de pé em nome de Jesus. Os intercessores, pastores, evangelistas, me ajudem aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo já está mandando eu terminar, porque na minha mensagem, eu ainda nem falei de Elias, eu nem falei da caverna, eu nem falei do pão. Mas como eu falei no início, o Senhor tem urgência para que você saia dessa caverna hoje. Então o espírito de Jezabel está sendo repreendido hoje. Então eu quero chamar aqui à frente, em nome de Jesus, todos os Elias que estão na caverna. Todos os Elias que foram paralisados, apagados, neutralizados de alguma forma. Vem aqui na frente, por favor. Em nome de Jesus. Ministério de Louvor, por favor, me ajude. O Senhor está chamando os Elias hoje. O Senhor está convidando os Elias para estar aqui na frente hoje. Cadê os Elias que estão na caverna e querem sair dessa caverna? Recebe a cura. Intercessores, pastores, por favor, orem por essas pessoas. Em nome de Jesus. Todo o trono de Jezabel, todo o mal de Jezabel, em nome de Jesus. Jezabel, você perdeu. Jezabel, você não tem vez aqui. Jezabel, nesse ventre não. Jezabel, nessa casa não. Hoje os Elias estão saindo da caverna. Hoje os Elias estão saindo da caverna. Hoje os Elias entenderam que essa caverna não é lugar deles. Então hoje acabou, Jezabel. Você perdeu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Começa a falar para o Senhor a sua dor aí. Começa a admitir que você está doente. Começa a admitir que você precisa, que você está fraco. Aqui você pode ser fraco. Nos braços do Pai você pode ser fraco. Não há outro lugar que você pode ser fraco. Aqui sim. Então vamos lá, Elias, saia dessa caverna hoje. Em nome de Jesus, Elias, vem para fora porque a sua caminhada é longa. Em nome de Jesus. 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 Começa a rugir aqui, Jesus. Começa a rugir aqui, Jesus. Aqui não, Jezabel. Aqui não, Jezabel. Aqui não, Jezabel. Aqui não, Jezabel. Pega que tudo é seu e sai. Pega tudo que é seu e sai, Jezabel. Hoje os Elias estão se posicionando. Que me chama para fora da caverna.
quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir, fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível serei. Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível serei. Qual som imbatível serei. unção imbatível ser. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar. Isso. O Senhor está curando algumas pessoas aqui nessa noite. Eu vou triunfar, só em ti confiar. O Senhor está libertando e curando quiser pessoas me aqui nessa noite. combater, não há nada que me faça. Não importa o que enfrentarei, qual são Pessoas que foram traumatizadas. serei. Eu não sei porque eu vou falar isso, mas o Senhor, o Espírito Santo, está me conduzindo. Imbatível serei. Tem pessoas aqui que tiveram relacionamentos abusivos, não só com o namorado, mas com o pai. E essas pessoas elas não conseguem ter um relacionamento saudável com o Senhor. Só que o Senhor, Ele está te envolvendo com amor hoje, agora. Que você está conseguindo enxergar o Senhor de uma forma diferente que você não enxergava antes. E eu estou declarando e profetizando, você que teve esse relacionamento abusivo, você vai ter um relacionamento saudável sim. Você vai encontrar uma pessoa que vai te fazer feliz sim. Você vai casar e ter filhos sim.
Você vai ter uma família saudável, sim. Vocês vão ter filhos saudáveis, sim. Então recebe a cura nessa alma, nessa noite. O amor de Jesus está te encontrando. Está te abraçando. Flua naquilo que o Senhor te chamou. Hoje Jezabel perdeu. Você saiu da sua caverna. Agora tem uma caminhada para você ir. Essa ferida que doía, que não dói mais, você vai curar outras pessoas. Então, como Jezabel perdeu, você saiu da caverna, agora acabou as desculpas. Acabou o mimimi. O Senhor já mudou o seu alimento sólido. Mude a sua dieta espiritual também. E pastor, enquanto eu estava ministrando, o Senhor mandou falar para o Senhor que o Senhor está te levantando como Obadias. Enquanto os profetas achavam que não tinha mais ninguém que alimentavam eles, Obadias estava alimentando com pão. Então muitas pessoas, líderes, pastores de outras igrejas, vão vir até essa casa, porque aqui tem pão do Senhor. Então o Senhor está te levantando hoje como Obadias, aquele que alimenta os profetas. E eu encerro aqui uma oportunidade, declarando vida saudável sobre você. Vida saudável sobre a sua casa. Vida saudável sobre o seu relacionamento. Vida saudável sobre as suas finanças. Vida saudável sobre a sua mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.